Eles disseram que era só uma coincidência, mas ninguém soube explicar por que todas as fotos dela estavam viradas para a parede naquela manhã. Nem porque o espelho do corredor, aquele espelho antigo herdado da avó, estava completamente rachado, de dentro para fora. Naquela noite, Clara acordou com a sensação de que alguém a observava. Eram 3h23 da madrugada. Sempre que isso acontecia, a sensação era tão forte que ela sentia a pele arrepiar antes mesmo de abrir os olhos, e quando finalmente criou coragem para se virar, não havia ninguém ali. Pelo menos não que os olhos dela conseguissem ver. Clara era enfermeira e vivia sozinha num apartamento antigo no centro de Curitiba. Tinha se mudado para lá há pouco mais de 7 meses, depois que o noivado terminou de forma abrupta. Era o recomeço, o plano de reconstrução. Mas havia algo naquela casa que ela nunca conseguiu explicar. Os vizinhos pareciam evitá-la no elevador. A síndica nunca respondia suas mensagens. E o zelador, um senhor de fala arrastada chamado Seu Dimas, sempre desviava o olhar quando ela mencionava o andar em que morava. 13º? Ele repetiu certa vez. Aqui não tem 13º, moça. Aqui o número salta do 12 para o 14. Mas o botão do elevador mostrava o 13 e o contrato de aluguel também. Naquela madrugada, Clara não conseguiu voltar a dormir. Na cozinha, esquentou água para o chá e sentou na varanda para tentar afastar os pensamentos. Foi quando percebeu que a luz do apartamento vizinho, que estava desocupado desde sua mudança, agora estava acesa. Não piscava, apenas acesa, fixa, como se alguém tivesse acabado de chegar. Clara olhou por alguns segundos, esperando ver alguma movimentação, mas não viu nada. Nenhuma sombra, nenhum reflexo, nenhuma presença. Apenas aquela luz forte e estática iluminando o vazio do outro lado. Quando voltou para dentro, encontrou todas as portas dos armários abertas. Todas. E o estranho era que os panos de prato, antes pendurados organizadamente, agora estavam empilhados no chão, como se alguém tivesse feito isso com pressa ou raiva. Ela não gritou, não se desesperou. Sentiu apenas aquele mesmo arrepio de novo, agora no estômago. Como se o corpo soubesse que não era imaginação, que alguém esteve ali e que não queria ser ignorado. 2 dias depois, ao chegar do plantão noturno, Clara encontrou um envelope pardo colado à porta do seu apartamento, sem remetente. Dentro havia apenas uma foto, sua própria sala de estar, tirada de um ângulo superior. Como se a imagem tivesse sido capturada do teto. E no canto inferior da imagem, quase apagado pela sombra, havia um rosto. Um rosto que Clara jamais tinha visto, mas que a observava com um olhar fixo, escuro e vazio. Ela foi à delegacia, mostrou a foto, fez um boletim de ocorrência, mas o delegado riu quando ela disse que achava que a foto tinha sido tirada dentro da casa dela. Tem certeza de que você está dormindo bem, moça? Clara voltou para casa naquele dia com os olhos pesando mais do que o corpo. Havia algo errado com aquele lugar. Algo que não se explicava com lógica. E foi ali, enquanto olhava para a rachadura do espelho pela última vez, que decidiu fazer o que não queria ter feito antes. Ligar para seu ex-noivo, Daniel. Daniel era arquiteto e tinha feito parte da reforma do prédio onde Clara morava antes deles terminarem. O que ela não sabia, e só descobriria tarde demais, era que aquele prédio nunca deveria ter recebido moradores no 13º andar, porque aquele andar não existia. Antes de ligar para ele, Clara tentou conversar mais uma vez com o seu Dimas. O encontrou fumando atrás do prédio, como sempre fazia, perto da grade do depósito. Seu Dimas, o senhor conhece a história do apartamento 1302? Ele jogou a bituca no chão, pisou em cima e disse sem olhar para ela. Às vezes, o que a gente chama de história é só coisa que não devia ter sido contada. Mas aconteceu alguma coisa lá. Dimas coçou a nuca, respirou fundo e falou baixo. Eu não devia dizer, mas ninguém ficou mais de 6 meses naquele apartamento. Teve uma moça antes de você. Enfermeira também. Saiu no meio da madrugada, deixou tudo para trás. Disseram que era surto. Mas eu vi
O rosto dela não era mais o mesmo. Como assim não era mais o mesmo? Ele levantou os olhos e encarou Clara pela primeira vez. Era como se ela não tivesse voltado sozinha. Se você chegou até aqui, é porque já sentiu. Essa não é uma história comum. E o que você vai descobrir a seguir é mais do que uma narrativa. É uma advertência. Então, antes de continuar, aproveita e se inscreve aqui no canal, porque algumas histórias como essa merecem ser contadas. E você vai querer estar aqui até o fim. Daniel atendeu na terceira chamada. Sua voz, rouca de sono, ainda soava familiar. Clara? Aconteceu alguma coisa? Ela hesitou. Não sabia bem o que dizer. Não queria parecer fraca, muito menos louca. Preciso te perguntar uma coisa sobre o edifício Aurora. Houve silêncio do outro lado. Clara continuou. Você participou do projeto, não foi? Da reforma? Sim. Mas por que está perguntando isso agora? Aconteceu algo no seu apartamento? Ela respondeu com um suspiro. Acho que tem algo de errado com o andar, com o 13º. O botão existe, mas o zelador diz que ele não deveria. E tem mais. Luzes acendem sozinhas. Armários se abrem. Eu recebi uma foto tirada de dentro da minha casa, Daniel. E tem um rosto nela. Daniel pareceu engolir em seco. Me escuta. Eu não deveria estar dizendo isso, mas quando a empresa assumiu a reforma do prédio, nos foi dado um laudo antigo. Ele recomendava a interdição do 13º andar, mas ninguém levou a sério. Disseram que era superstição de antigo proprietário, e o projeto seguiu. Só que a planta original não tinha esse andar, não no projeto original dos anos 60. Clara se sentiu gelar. Como assim? Ele foi construído depois, por cima do antigo terraço técnico. O prédio tinha 12 andares e uma laje superior que nunca foi pensada para habitação. Mas anos depois, alguém comprou os direitos do imóvel e decidiu aproveitar o espaço. Mas as histórias que circulavam entre os engenheiros não eram boas. Que histórias? Ela perguntou, o coração batendo mais rápido. De que aquela laje era onde encontraram uma moradora, nos anos 70. Nua, desorientada, dizia que ouvia vozes e que tinha visto o corredor do vazio. Alguns diziam que ela tinha desaparecido por semanas e depois simplesmente surgiu ali, com um olhar morto. E então, os boatos falavam de um andar que aparecia e sumia no elevador. De apartamentos que não batiam com a contagem dos andares, mas ninguém levava isso a sério. Até que uma funcionária da construtora foi encontrada ali, durante a reforma. Ela estava dormindo dentro de um dos apartamentos, sozinha. Mas o curioso foi o laudo da morte. Clara nem respirava. Não havia sinal de violência, continuou Daniel. Mas os olhos dela estavam escuros, como se tivessem sido queimados por dentro. E o mais estranho, ela segurava uma chave de um apartamento que não existia, o 1313. Clara desligou depois de agradecer, mas a ligação tinha deixado algo claro. Ela não estava imaginando, não era loucura. E mais, havia algo sendo escondido. Nos dias que seguiram, Clara começou a investigar. Foi ao cartório de registros do imóvel. Pediu a planta original. E sim, a versão de 1968 mostrava 12 andares. A reforma que adicionava o andar técnico habitável havia sido protocolada em 1983 por uma construtora falida. Nenhum nome dos responsáveis era legível no papel amarelado. Apenas a descrição. Área liberada para ocupação com fins residenciais após adequação da estrutura. Ela levou os documentos para casa, mas ao entrar no prédio, viu seu Dimas parado na portaria. O olhar dele era estranho. A senhora não devia estar mexendo com isso. O senhor sabia que esse andar foi construído sobre um espaço que não deveria existir? Ele suspirou. A maioria dos moradores só fica no máximo 1 ano. A senhora já passou dos 7 meses, né? Clara assentiu. O que acontece depois disso? Dimas fitou a porta do elevador por um momento antes de falar. Elas começam a sonhar, com o mesmo corredor, uma porta que não se abre.
E um homem, com olhos escuros. Ele sempre aparece no espelho. Clara entrou em casa com um aperto no peito. Começou a perceber detalhes que antes ignorava. Pequenas rachaduras no teto que formavam formas circulares. Um zumbido fraco nos espelhos do banheiro quando ela ficava em silêncio. A televisão ligando sozinha às 13h23. E os sonhos começaram. No primeiro, ela estava de pé num corredor sem fim, onde todas as portas eram iguais. Mas uma delas pulsava, como se estivesse viva. Ao se aproximar, escutava sussurros que diziam seu nome. Quando encostava a mão na maçaneta, acordava. No segundo sonho, a porta finalmente se abria. E havia uma sala branca, cheia de retratos. Todos dela, em todas as idades, inclusive com roupas que ela jamais tinha usado. E um homem sentado no canto, de costas, com os olhos fixos num espelho que refletia o vazio. Na manhã seguinte, Clara encontrou na porta de seu apartamento uma chave antiga e um bilhete escrito à mão. Você precisa entrar no 1313, é a única forma de sair. Mas não existia apartamento 1313, não no painel do elevador, não no mapa de emergência, não nos registros do prédio, exceto em uma única página rasgada do arquivo que Clara havia trazido do cartório. Uma planta borrada, onde um pequeno quadrado indicava o número 1313 no fim de um corredor que simplesmente desaparecia no papel. Foi então que Clara percebeu algo que não tinha notado antes. A cada semana que passava naquele lugar, ela se sentia menos real. Seus reflexos estavam atrasados. As chamadas de vídeo travavam só do lado dela. As mensagens que mandava às amigas não eram mais respondidas. E no trabalho, 3 colegas disseram: achei que você tinha pedido demissão, mas ela ainda estava lá. Ainda cumpria plantão, ainda atendia pacientes, certo? Naquela noite, Clara ficou horas olhando para a chave. O peso dela parecia maior do que o metal poderia justificar. No fundo, algo em seu corpo sabia. Não era só uma chave, era um convite. E o próximo passo ela daria sozinha. Clara não conseguiu esperar mais. Depois de dias de pesquisa, noites sem dormir e uma pressão crescente em seu peito, ela sabia que não poderia mais ignorar a chave. O peso do mistério estava ficando insuportável. Ela tinha que encontrar a entrada para o 1313. E quando, por fim, decidiu que era hora de confrontar o desconhecido, o apartamento parecia chamá-la com mais urgência do que nunca. Era uma sexta-feira quando Clara se armou com sua coragem. Ela arrumou uma mochila pequena, colocou seu celular, a chave e um gravador de voz. Não sabia o que estava esperando encontrar, mas tinha uma sensação de que aquilo era necessário. Cada passo em direção ao edifício parecia mais difícil que o anterior, como se uma força invisível tentasse impedi-la de seguir em frente. Mas ela não podia mais recuar. Ela entrou no prédio e, sem sequer olhar para o zelador, apertou o botão do elevador. Ele chegou com o som usual de seu funcionamento antiquado. O número do 13º andar apareceu no painel com um brilho que Clara reconheceu como estranho. O elevador parecia ter uma vida própria, e as portas se abriram sem qualquer resistência, como se já soubessem que ela viria. Ao sair do elevador, o corredor se estendia diante dela, mas algo estava diferente. Havia uma umidade pesada no ar, e as lâmpadas fluorescentes no teto piscavam de forma errática, lançando sombras inquietantes nas paredes descascadas. O cheiro de mofo e de madeira envelhecida estava mais forte do que ela lembrava. Clara olhou ao redor, mas não viu ninguém. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo eco de seus próprios passos. Ela começou a caminhar pelo corredor estreito, sentindo uma sensação crescente de que algo a observava. Ela sabia que o 1313 estava lá, à sua espera, mas onde? Passou por portas fechadas e paredes marcadas, até que encontrou uma porta diferente. Ela estava levemente entreaberta, como se alguém tivesse tentado escondê-la ou bloqueá-la de alguma forma. A maçaneta estava fria ao toque, como se tivesse sido deixada ali por séculos. Clara hesitou por um momento, mas então, movida pela necessidade de entender o que estava acontecendo, ela entrou.
Dentro do apartamento, o cenário era quase idêntico ao seu próprio lar. O ambiente estava sujo e desordenado, mas os móveis eram os mesmos, a disposição era quase idêntica, como se o apartamento tivesse sido projetado para espelhar o dela. O mais perturbador, porém, eram os espelhos. Espelhos em todas as paredes. Elas refletiam cada detalhe, mas ao olhar para o próprio reflexo, Clara sentiu uma sensação estranha de deslocamento. Ela não estava sozinha no reflexo. Havia algo ali com ela. O som do seu celular tocando a fez se sobressaltar e ela rapidamente o retirou da mochila. Era uma mensagem de texto. Seu coração disparou quando leu o nome do remetente. Daniel. Você não deveria estar lá. Não entre no 1313. Não é para você. O que quer que você encontre lá não será o que espera. Não se arrisque. Clara estava paralisada. Como ele sabia onde ela estava? Como ele sabia do 1313? Ela olhou ao redor, a sensação de pavor apertando seu peito. As portas e as janelas estavam seladas de alguma forma, como se o apartamento não tivesse saída. Ela tentou retornar, mas o caminho estava bloqueado. Não havia mais porta de entrada, e o corredor atrás dela estava agora repleto de espelhos, como se o espaço estivesse sendo moldado de acordo com sua própria mente. Foi quando ela ouviu os sussurros novamente. Mas agora, os sussurros eram mais claros, chamando seu nome. O som parecia vir das paredes, do fundo do corredor. A porta de onde Clara havia saído se fechou atrás dela com um estrondo. O pânico começou a tomar conta. Ela correu para o lado oposto, tentando achar uma saída, qualquer coisa que a libertasse, mas a sensação de claustrofobia só aumentava. Os espelhos, antes simples reflexos, começaram a se distorcer. Clara viu figuras estranhas se movendo atrás dela, como se estivessem em outro tempo. Figuras borradas e fantasmais, observando-a com olhos vazios. Ela precisava sair dali. E então, o movimento se tornou claro. A porta que ela havia aberto estava de volta. Mas antes que pudesse se aproximar, ouviu uma voz familiar. Clara! Ela parou imediatamente. Era a voz de Daniel, mas não vinha de nenhum lugar físico. Ele estava ali, mas ao mesmo tempo, não estava. Ele estava dentro dela, em sua mente. Ele sabia tudo o que estava acontecendo e ele a estava chamando para um último confronto. Mas por que ele estava tão assustado? Clara, você precisa entender. O 1313 não é só um número. Ele é o ponto de junção entre as realidades. O que você encontra lá, você não pode trazer. Não traga para o seu mundo. Mas Clara já estava ali e não poderia simplesmente voltar. O espelho à sua frente agora a refletia, mas não era mais ela. Era uma versão dela mesma, distorcida, com olhos negros, vazios. Com um movimento instintivo, ela tocou o espelho. Ao fazer isso, a parede se abriu e Clara se viu em uma sala completamente diferente. Era um ambiente congelado no tempo, cheio de móveis cobertos de poeira e janelas quebradas. No centro da sala, uma cadeira de balanço se mexia sozinha. Clara ouviu algo se arrastando no escuro. Algo que estava vindo em sua direção. Algo que não deveria estar ali. Ela finalmente entendeu. O 1313 era uma prisão. Uma prisão para as almas perdidas, para aqueles que se arriscaram a invadir o espaço entre os mundos. E ela estava lá, no coração do enigma, sem saber se conseguiria escapar antes de ser consumida. O homem com os olhos escuros estava em pé à sua frente. Ele a olhava com uma expressão vazia, como se já soubesse o que ela havia se tornado. Clara recuou instintivamente, mas não havia para onde fugir. O homem deu um passo à frente. Sua boca se abriu lentamente, mas não era uma voz que saía dali. Era um som grave, quase como o rosnado de algo muito antigo. Então ele apontou para trás de Clara. Quando ela se virou, viu dezenas de reflexos seus se formando nos espelhos. Todos imóveis, todos a observando, todos com os mesmos olhos escuros. Ela estava cercada por versões dela mesma que haviam ficado presas ali, que nunca conseguiram sair. E agora, Clara estava imóvel, diante de si, espelhos preenchidos por versões silenciosas de si mesma, todas com olhos escuros e mortos.
O tempo parecia ter parado. O ar, pesado como chumbo, um zumbido baixo preenchia os ouvidos, como se a própria realidade estivesse tremendo ao seu redor. Por um instante, sentiu-se cair. Não com o corpo, mas com a alma. Um mergulho profundo em si mesma, como se todas aquelas claras que a observavam fossem pedaços de vidas alternativas, ecos de decisões que ela nunca tomou. Cada reflexo contava uma história. Uma Clara que desistiu cedo demais, outra que ignorou a intuição, uma que confiou na pessoa errada. Era como se estivesse vendo todos os futuros possíveis, e todos eles estavam presos ali. Mas então, um sussurro diferente cortou o silêncio. Você ainda pode sair. Era a voz de Daniel, mas desta vez vinha de um reflexo específico. Uma Clara que ainda mantinha os olhos claros, vivos, quase esperançosos. Essa versão de si mesma parecia não ter sido tomada pelo abismo. Ela a olhava com compaixão, como se tivesse esperado aquele momento por muito tempo. O que você viu aqui, o que você enfrentou, tudo isso é real, mas também é um espelho do que você guarda aí dentro, disse a Clara do espelho, apontando para o próprio coração. Clara, a verdadeira, se aproximou. Ela sentia lágrimas nos olhos, mas não havia tristeza. Havia reconhecimento. A chave, ainda em seu bolso, parecia mais leve agora. Ela a segurou com firmeza. Por que eu? Ela perguntou com a voz trêmula. Porque você escutou. A maioria passa a vida toda ignorando os sinais, os avisos, os pesadelos. Você sentiu o chamado. E quando todos teriam fugido, você entrou. O 1313 é uma prisão, sim, mas também é um portal. Um portal para onde? Para a verdade. Nesse momento, todos os reflexos começaram a se desfazer, como o vidro se quebrando em silêncio. As claras de olhos negros sumiram em fumaça, uma a uma, até restar apenas ela mesma diante de um espelho limpo que a refletia como era, exausta, assustada, mas viva. De repente, um estalo. A parede onde o espelho estava se abriu, revelando novamente a sala com a cadeira de balanço. Mas desta vez havia algo diferente. Luz. Uma luz quente, como o sol atravessando uma janela após dias de tempestade. Clara seguiu adiante, o coração batendo em um ritmo mais calmo. Não havia mais vozes, nem ameaças. No centro da sala, um envelope. Dentro dele, uma carta manuscrita com caligrafia familiar. Era de Daniel. Se você está lendo isso, é porque venceu o que muitos não conseguiram. O 1313 se alimenta de medo, de arrependimentos, de tudo o que deixamos mal resolvido. Eu entrei aqui antes de você, não consegui sair. Mas sempre acreditei que alguém conseguiria. Agora você precisa fazer o que eu não pude. Leve essa chave de volta. Queime. Desfaça o ciclo. Se você ficar, ele vai recomeçar. Mas se você for, algo vai mudar. As mãos de Clara tremiam. A chave brilhava em sua palma com uma luz fria. Mas Clara sabia o que tinha que fazer. Com passos firmes, ela voltou pelo corredor do apartamento, que agora parecia mais nítido, como se o prédio tivesse sido purificado por sua passagem. Chegando ao elevador, o botão do térreo funcionava. As portas se abriram sem rangido. A descida foi silenciosa. Quando saiu do prédio, sentiu o vento na pele. Um vento verdadeiro, estava livre. Naquela noite, Clara acendeu uma fogueira no quintal da casa da avó. Segurou a chave por alguns segundos a mais, encarando seu brilho final. Depois, a lançou nas chamas. Enquanto observava o fogo consumir aquele pequeno objeto, sentiu algo dentro de si sendo liberado. Um nó, um peso, uma sombra antiga. O 1313 ainda existia, talvez em outra forma, em outro tempo, mas ela não pertencia mais àquele lugar. Dias depois, recebeu uma carta sem remetente. Dentro, apenas uma frase escrita à mão. Você viu. Agora, nunca mais vai esquecer. E era verdade. Mas pela primeira vez, Clara não sentia medo da memória. Ela sentia poder, sentia liberdade. E, finalmente, conseguia dormir. Ao retornar à casa da avó, Clara foi recebida pelo silêncio.
Mas não era o silêncio opressor que sentira no 1313. Era um silêncio acolhedor, como o de uma manhã calma. A chaleira no fogão, a cadeira de balanço da avó ainda no mesmo lugar, o cheiro do tapete antigo, tudo parecia como antes. E ainda assim, tudo era diferente. Clara havia mudado. Ela passou horas sentada ali, olhando para a chave antes de queimá-la. Pensou em Daniel, em tudo o que ele enfrentou sozinho, no risco que correu por querer proteger outras pessoas. Pensou também em quantas histórias, como a dele, estavam escondidas atrás de portas trancadas, em corredores silenciosos, esperando por alguém que tivesse coragem de escutar. E se o 1313 não fosse um lugar único, mas apenas uma das muitas manifestações de algo maior? Algo que se esconde onde ninguém quer olhar? Mais tarde, Clara escreveu em seu caderno. Não queria esquecer os detalhes. Não por medo, mas por respeito. Cada sensação, cada fragmento de memória podia ajudar alguém no futuro. Ela sabia que seria difícil convencer alguém do que viveu, mas isso não importava. O que importava era que ela tinha voltado, que havia sobrevivido e que agora carregava uma nova missão: nunca mais silenciar diante do inexplicável. Naquela mesma noite, antes de dormir, Clara deixou a janela do quarto aberta. O vento soprava leve, tocando sua pele com gentileza. E ali, entre o sono e a vigília, teve uma última visão. Daniel parado do lado de fora, sorrindo. Não como um fantasma, mas como alguém que finalmente pôde descansar. Ela sorriu de volta, fechou os olhos e dormiu profundamente, como há muito tempo não conseguia. Durante dias, Clara caminhou pela cidade como alguém que havia retornado de um lugar onde o tempo não existe. Cada esquina, cada reflexo em uma vitrine, cada som da rua parecia mais vívido, não porque o mundo havia mudado, mas porque ela havia sido transformada por dentro. Algo nela havia se rompido e se reconstruído, e era como se a realidade, pela primeira vez, estivesse alinhada com sua consciência. Ela evitava contar a experiência a qualquer um, não por vergonha ou medo de parecer louca, mas porque compreendeu que certas verdades são como chaves, só devem ser entregues a quem está pronto para usá-las. O que viveu no 1313 não era apenas um evento paranormal. Era um espelho espiritual, um abismo psicológico, uma metáfora viva dos traumas que não enfrentamos e das escolhas que nos definem. Na intimidade do seu quarto, Clara começou a escrever. Não como forma de se livrar do peso, mas como tentativa de entender o propósito de tudo aquilo. Ao reler suas anotações sobre Daniel, sobre as vozes, os reflexos e a chave, uma frase surgia repetidamente em sua mente, como um eco silencioso. Você viu. Agora nunca mais vai esquecer. E de fato, ela nunca esqueceu. Mas ao invés de fugir da lembrança, ela a cultivou como se cultiva um jardim ferido, com cuidado, paciência e coragem. Cada detalhe sombrio da experiência era agora uma flor rara crescendo entre as pedras de sua memória. O que Clara entendeu, e que agora desejava que outros entendessem, era simples e devastador ao mesmo tempo. O verdadeiro terror não mora em lugares abandonados. Mora naquilo que escolhemos ignorar, na conversa evitada, na dor abafada, no segredo que enterramos fundo demais. O 1313 era real, mas o que dava poder a ele não eram os fantasmas. Era o silêncio das vítimas. E por isso, Clara decidiu não se calar mais. Começou a escrever relatos anônimos, histórias de outras pessoas que, como ela, haviam vivido experiências inexplicáveis. Ao criar esse espaço, percebeu algo surpreendente. Não estava sozinha. Outros também haviam entrado em prédios amaldiçoados, sentido presenças nos espelhos, ouvido sussurros que ninguém mais ouvia. Havia uma rede silenciosa de sobreviventes daquilo que o mundo insiste em chamar de coincidência ou loucura. Mas o mais importante que Clara descobriu foi que todos tinham algo em comum: o medo de não serem ouvidos. E por isso, decidiu fazer da sua dor um abrigo, da sua história, um mapa, e da sua experiência, um portal para aqueles que, como ela,
haviam ousado sentir. Nos meses que se seguiram, a vida de Clara foi voltando a uma rotina, mas ela jamais voltou a ser comum. Aprendeu a reconhecer os sinais que antes ignorava, o leve arrepio ao passar por certos lugares, o desconforto repentino diante de certos objetos, a intuição que antes chamava de paranoia. Agora ela confiava, e essa confiança era sua nova bússola. Um dia, ao caminhar por uma rua estreita do centro antigo, Clara passou diante de um pequeno antiquário. Na vitrine, entre várias quinquilharias esquecidas pelo tempo, havia um objeto que a fez parar bruscamente. Uma chave, idêntica à que ela queimara. Fria, prateada, com o número 1813 gravado com perfeição. Ela entrou. O vendedor, um homem de voz gentil e olhos opacos, disse que ninguém sabia de onde viera aquela peça. Havia aparecido no estoque sem registro, sem nota, sem explicação. Clara olhou para ele e apenas sorriu. Algumas coisas não precisam de explicação, apenas de atenção, disse ela, deixando o local sem levar a chave. Enquanto caminhava de volta para casa, Clara entendeu a lição final. Não importa o quanto tentemos enterrar certas experiências, elas sempre encontram um jeito de voltar. E por isso, o mais sábio não é tentar esquecer, é aprender a lembrar com sabedoria. Hoje, ao ouvir sua história, você talvez se pergunte: isso é real? Mas a pergunta mais importante não é essa. A pergunta é: o que você tem ignorado dentro de si, que já bateu a sua porta mais de uma vez e que você insiste em não escutar? Talvez não seja uma chave, talvez não seja um prédio, mas pode ser um nome, um sonho, uma dor, um quarto trancado na sua memória. E se essa história tocou algo dentro de você, não ignore. Comente aqui embaixo o que você achou e se sentiu algo diferente. Um arrepio, um silêncio mais denso, uma lembrança esquecida. É porque talvez você também esteja pronto para ver. Inscreva-se no canal porque há muitas outras histórias esperando para serem contadas, e algumas delas podem ser suas.